Também saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde para todos os irmãos, podem tomar assento. Também desejamos a todos um feliz 2016, na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos para juntos abrirmos a Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Nós faremos a leitura de 3 referências bíblicas e depois nós estaremos adentrando um assunto. Provérbios, capítulo 15. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 15. Enquanto você encontra esse texto da palavra de Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede de adentrar no ano de 2016. Aleluia! Agradeço ao Senhor, é um presente, é uma dádiva de Deus. Temos acordado nesta manhã e o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Também agradeço pelo do pastor Haroldo. Deus abençoe o pastor pela confiança em nos permitir, nos dar a oportunidade para ministrar a palavra de Deus no nosso encontro geral de obreiros. Também os pastores, dirigentes, Deus abençoe, no nome de Jesus, cada um dos companheiros, no nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 15, versículo de número 33, o assunto que Deus ele pôs no meu coração, no meu espírito, no meu ser. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Mas uma outra referência, Provérbios 29, versículo de número 23. Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Agora nós vamos no Novo Testamento, Mateus capítulo 11, um texto bastante conhecido de todos nós. Mateus 11, 28 ao versículo de número 30. Mateus 11, 28 ao verso 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Essas 3 referências bíblicas tomaremos como base para falarmos a respeito de um assunto extremamente importante na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. A respeito de um assunto que, como diz o companheiro e amigo, o presbítero Antônio Raimundo, servo de Deus, os ouvidos mais próximos dos meus lábios são os meus. Então, tudo aquilo que nós estaremos ministrando a respeito deste assunto, eu estou seguro de que sou a primeira pessoa necessitada de pôr em prática estes ensinamentos da palavra do Senhor. A importância da humildade na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. O pastor Holder fez a leitura de Jeremias 3,15, que Deus daria pastores segundo o seu coração, que apacentaria com conhecimento, sabedoria, inteligência. E a humildade ela é muito importante na nossa vida cristã. Ela pode ser a nossa maior amiga, e o orgulho, a arrogância, a soberba, ele pode ser o nosso maior inimigo. E os 3 textos falam a respeito da humildade. A humildade
ela nos leva, se você trouxe um caderno, se você trouxe um bloco de anotação, eu estarei indo pausadamente, para que nós consigamos absorver aquilo que Deus pretende falar-nos nessa tarde. A humildade, ela nos leva a aceitar um lugar inferior àquele que merecemos. A humildade, ela nos leva a aceitar um lugar inferior àquele que julgamos merecermos. Adiante da honra vai a humildade. E todos nós, desde o dia que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, estamos num processo ininterrupto de sermos conformados à imagem e à semelhança de Jesus. E Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito. O Espírito Santo que habita em nós e convenceu-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo, e dá em nós o testemunho da salvação, Ele está nos conformando à imagem e à semelhança de Jesus. E esse texto de Romanos 8, 20, 28 e 29, ele está dizendo que nós somos predestinados para ser conformes, para nós sermos de acordo com, nós sermos parecidos com Jesus. Em Mateus 11, 28 a seguir, o próprio Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Espírito Santo, ele está gerando dentro de cada um daqueles que experimentaram o novo nascimento essa virtude chamada humildade. E essa virtude na vida do homem, da mulher de Deus, que faz com que ele aceite um lugar inferior àquele que ele julga merecer. Eu tomo como base Filipenses capítulo 2, a humilhação da encarnação. Quando Deus assume a forma humana, ele é encontrado na forma de servo para cumprir um propósito de Deus, de resgatar aqueles que haviam se desgarrados e andavam como ovelhas que não têm pastor. É essa virtude que todos nós, esposo e esposa, filhos e pais, obreiros e obreiras, nós necessitamos em nossas vidas. Porque será ela quem nos levará a aceitar um lugar onde fomos colocados. É onde nós fomos colocados, nós glorificaremos ao Senhor, porque entendemos que nós somos barro nas mãos do oleiro, e somos vasos, e vasos de barro que demonstra toda a sua fragilidade, mas o oleiro é soberano. Ele coloca vasos, ele molda vasos, ele coloca vasos em lugares diferentes, e aonde o oleiro nos coloca, pela virtude chamada humildade, nós aceitamos estar e glorificaremos o nome do Senhor Jesus. É justamente essa virtude chamada humildade que leva-nos a silenciar a respeito dos nossos méritos. Porque em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não se vangloria.
Então, entendo eu, que alguém cheio do amor de Deus, que anda em humildade, ele não se vangloria daquilo que fez. Porque Paulo disse que pela graça de Deus sou o que sou. E a parte da graça, nós não somos aquilo que pensamos que somos. Porque o próprio Jesus, ele disse que sem mim nada podeis fazer. É claro que nós podemos casar e dar em casamento, podemos comprar e vender, podemos fazer muitas coisas, mas qualquer coisa que nós venhamos a fazer, que não tenha sua origem na graça, o favor imerecido de Deus, vai ter a sua origem, a energia para fazer alguma coisa será a carne. E Paulo disse que a carne ela não é sujeita a Deus, pois a carne, a natureza decaída, ela é inimiga de Deus. E nada do que nós venhamos a fazer para Deus, a parte da graça, Deus o receberá. Porque a carne ela tem a capacidade de anular as obras da graça de Deus. E todos nós necessitamos dessa virtude nas nossas vidas, para nós não nos gloriarmos nos nossos méritos, porque não há méritos em nós. Todos os méritos repousam sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré. Não glorie o sábio na sua sabedoria, não glorie o forte na sua força, não glorie-se o rico na sua riqueza. Aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e beneficência para com todas as pessoas. Vivemos um tempo bastante difícil, onde as pessoas elas são julgadas por aquilo que elas fazem e não por aquilo que elas são. Elas se vangloriam em seus méritos daquilo que fizeram ou daquilo que eles estão fazendo, mas não poderíamos fazer absolutamente nada para Deus se não fosse a graça de Deus manifestando-se em nossas vidas. Por isso que a virtude da humildade nos leva a nos esconder atrás da cruz de Cristo, porque reconhecemos que é Ele em nós, realizando todas as coisas, porque é Ele que realiza em nós o querer e o efetuar. É a humildade que nos levará a tolerar as desfeitas, as humilhações. É um processo constante e ininterrúpido do Espírito Santo de nos conformar à imagem e à semelhança de Jesus. É essa virtude cultivada em nós que te leva, que nos leva a suportar, a tolerar as desfeitas. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele, Jesus, é o servo sofredor, o homem de dores, sabe o que é sofrer, o mais rejeitado de todos os homens. E a Bíblia ela nos diz, nós fizemos a leitura, que nós devemos aprender de Jesus, que Ele é manso e que Ele é humilde, e é justamente a humildade que nos leva a suportar as humilhações, porque não buscamos a nossa própria glória, mas buscamos a glória de Deus, buscamos a glória do Senhor. É justamente a humildade
suportar, a tolerar insultos, acusações, mesmo que sejam falsas. Mas existem pessoas que elas não podem ser acusadas, elas não podem ser criticadas, que elas logo pensam em desistir da carreira cristã. Elas não podem sofrer decepções, porque elas pensam em parar. Elas não se julgam merecedoras de passar pelo processo de humilhação. Mas lembrem-se que o Espírito de Deus, Ele quer nos fazer parecidos o máximo possível com Jesus. Ele sendo Deus, em forma de Deus, foi achado em forma de homem. Ele foi o mais desprezado de todos os homens, que sabe o que é em grau máximo passar por todas as situações da vida. E se Ele, sendo o Senhor e Mestre, passou por esse processo, nós também passaremos por ele. Nós também trilharemos o caminho dos insultos, das acusações. Mas eu creio que, como disse Paulo, quando ele ora a respeito do espinho na sua carne e pede para que o Senhor o curasse, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava, o Senhor disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus, ela se manifesta mantendo essa virtude chamada humildade, que capacita o homem de Deus, a mulher de Deus, a esposa, o esposo, os filhos a suportarem essas situações, porque nós buscamos um propósito superior. Nós buscamos que Deus seja glorificado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Aleluia. O que seria humildade? Humildade é a virtude que nos dá o sentimento de nossas fraquezas. Que somos vasos de barro. Sabemos que somos fracos e que somos finitos. Que nenhum de nós somos autossuficientes. Humildade é avaliarmos a nós mesmos de forma honesta, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Humildade é fazer silenciar todo o nosso saber diante da sabedoria de Jesus, é afirmar a nulidade de todo o nosso ser. Humildade, essa é linda, mas eu disse no início da mensagem que todos os conselhos e princípios, a primeira pessoa, Deus está falando comigo. Mas eu oro para que os seus ouvidos estejam abertos, o teu coração atento, a sua caneta na mão, para que você tome nota. Humildade é considerar o próximo em primeiro lugar em relação a você. O que foi que eu disse? Humildade
é considerar o próximo em primeiro lugar em relação a você. Quando eu digo você, a mim. Porque desde a queda, o homem se tornou um ser egocêntrico, que vive em função de si. O homem casa buscando no outro a felicidade. Ele conquista para si. Mas o Evangelho do Reino é uma contracultura. É estar vindo na contramão. E a humildade é colocar o outro em primeiro lugar em relação a você. E para que essa verdade ela não seja apenas um conhecimento teológico, mas uma experiência vivencial, nós estamos de Lucas 9:23. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo a cada dia e siga-me. Porque desde que nós fomos tomando consciência do nosso próprio ser, nós queremos para nós. Os nossos filhos querem para eles. O brinquedo é deles. E nós fomos crescendo assim. O que é melhor para nós. Temos muita dificuldade de compartilhar o que temos. Mas a humildade é quando nós, eu e você, colocamos o outro em primeiro lugar em relação a você. Isso é altruísmo. É quando nós pensamos no outro antes de pensar em nós. Não é cada um por si. É buscar os interesses do seu cônjuge. É o homem que casa, não buscando no seu cônjuge a felicidade, mas ele já encontrou a felicidade em Jesus, e Jesus preenche e satisfaz todo o seu ser. Então ele vai para o matrimônio para fazer o seu cônjuge feliz. Ele coloca a sua esposa em primeiro lugar em relação a si próprio. Os seus filhos vêm antes dele. Isso é ser humilde. Isso é humildade. É ter a coragem de servir os iguais. Isso não é natural do ser humano. Se nós todos não formos para a cruz de Jesus, nos tornaremos, mesmo sendo cristãos, egoístas. E pior, é uma falsa humildade. Paulo fala na sua carta aos Colossenses: a falsa humildade é o que Satanás ele tanto ama. Só que essa falsa humildade, o disfarce logo cai. Porque eu tenho para mim dois textos que não saem da minha mente em relação à falsa humildade. É um disfarce para impressionar alguém. Podemos enganar algumas pessoas por algum tempo, mas nós não conseguimos enganar todas as pessoas ao mesmo tempo. É o caso de Saul, quando ele traz Davi para o palácio, e depois daquela vitória fenomenal, então Saul, ele revela de fato quem ele era. Ele persegue e tenta matar Davi. E outro caso foi depois do pecado de Davi, que o seu filho Absalão
ele se disfarça de uma pessoa piedosa, mas com o passar do tempo, ele revela de fato quem ele era, e ele usurpa o trono de Davi, seu pai, e o seu pai sai chorando pelas ruas de Jerusalém. A falsa humildade, ela é destruidora. Mas a virtude gerada pelo Espírito Santo dentro de nós precisamos todos os dias, como diz Lucas 9:23, a cada dia nós vamos tomar a cruz de Cristo e dizer não ao nosso ego, ao eu, não ao ego, para colocar o outro em primeiro lugar em relação a si próprio. Eu acredito que se nós levarmos em consideração este princípio da palavra de Deus, o nosso lar será uma extensão do céu e será o Éden onde Jesus habita, e haverá presença de Deus, haverá amor, haverá diálogo, haverá abraço, haverá sorriso, haverá provisão divina e haverá cura emocional. Porque a maioria das crises nos relacionamentos familiares está voltada para o ego do ser humano. Quando nós nos casamos, deixamos de ser duas carnes, tornamos-nos apenas uma. E não buscamos o interesse de um ou de outro, buscamos o interesse único. E um procura servir o outro. Um coloca o outro em primeiro lugar. O Cristo que habita dentro de nós, Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, é um Cristo humilde. Ele é humilde, ele habita dentro de nós. Aleluia. A humildade é uma escolha diária de dar crédito a Deus pelas nossas bênçãos e aos outros pelo nosso sucesso. Você já agradeceu a Deus pela outra pessoa que tem sido uma bênção na sua vida? Terminamos um ano, estamos adentrando em outro. Você já agradeceu? É quando nós temos, eu te glorifico por todas as vitórias que o Senhor tem me concedido, mas eu sou extremamente agradecido por aqueles que o Senhor tem colocado para estar na minha vida, para me abençoar. A humildade é uma condição na qual o orgulho ou a arrogância, eles serão rejeitados. A soberba precede a queda, mas a humildade, ela rechaça o orgulho e a arrogância. A pessoa humilde, ela submete-se aos outros. O que eu disse? Lembramos no texto de Efésios 5:25, vós, esposas, sujeitai-vos ao vosso marido. Mas se você ler pouco antes, você vai ver que Paulo diz, sujeitai-vos, pois, uns aos outros. A pessoa humilde, ela se submete aos outros. E a Bíblia, o texto que nós lemos, fala que Jesus é humilde de coração, porque Jesus, ele submeteu-se ao Pai para cumprir a missão que o Pai o havia delegado. A pessoa humilde, ela se submeterá aos outros. Repita comigo. A pessoa humilde se submeterá aos
precioso para se viver com a ajuda do Espírito Santo. Porque o ser humano, ele tem a dificuldade de se submeter. Ele tem dificuldade. Porque lá no Éden, os nossos pais, eles escolheram fazer a sua vontade. E aquele princípio, ele foi compartilhado de não submeter-se ao outro, mas humildade é ser submisso ao outro. Ser humilde é ser prestativo, é ser cortês, não é ser rude, porque é essa virtude que capacita a suportar os insultos sem retribuir da mesma maneira que está recebendo. Porque a pessoa humilde, ela está sendo conformada à imagem e à semelhança de Jesus pelo Espírito Santo. E se chamaram ele de Beelzebu, amigo de pecadores e de prostitutas, eles também dirão algumas coisas a respeito de nós. Se pensamos, como o pastor fez na introdução, de mudarmos de arraial, porque fomos destratados, é que nós estamos precisando mergulhar em Cristo, e Cristo em nós, e as suas palavras em nós, aleluia, para continuarmos, como o pastor Cristo, uma palavra igual, continuarmos no processo, porque Deus usa o sofrimento na vida de cada um, situações diferentes, para um propósito único, nos conformar à imagem e à semelhança do seu Filho Jesus. Deus, aleluia, Ele humilhou-se e foi obediente. Ele não desiste do processo. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era os homens. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava com Deus no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus estava junto com Deus quando criou o universo. E na plenitude dos tempos, aquilo do que os profetas falaram e anunciaram, na plenitude dos tempos, veio o Messias para os seus, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos seus, mas ele não desistiu de ir até o fim, aleluia, porque a vitória de todos nós estava no derramar do seu sangue naquela cruz, e na ressurreição ao terceiro dia, e 50 dias com os discípulos, subiu ao céu, rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo para nos conformar à imagem e à semelhança de Jesus. Glória a Deus. A pessoa humilde, ela não é rude. Ainda falava com a Silvânia, porque é tão difícil nós suportarmos. É como disse lá nos Salmos, aquele que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar, porque do inimigo você espera que ele lhe atacará, mas o amigo você espera um abraço, e Judas veio, deu um abraço, um beijo, e Jesus fala: amigo, o que vieste para fazer, faz o depressa. Jesus olha para Judas como amigo. Amigo. Meu Deus. Alguém disse com muita propriedade: arranhe a superfície de qualquer pecado, estará debaixo dele o orgulho. É verdade que nós esperamos a benevolência, o fruto do Espírito na vida de cada um de nós. É
nos tratamos. É o fruto do Espírito, é um amor refinado. Mas quando isso não acontece, nós temos não a glória de Deus arranhada, mas temos a nossa imagem arranhada. Porque nem sempre estamos preocupados com a glória de Deus. Estamos preocupados com a nossa autoimagem. E queremos defender a nossa autoimagem e não a glória de Deus. Por isso que há um tratamento rude entre um e outro. Porque não pode ouvir uma crítica, não pode passar por uma humilhação, que ele já quer trocar de casa, mas como diz o pastor Haroldo, troca de casa, mas não troca de olheiro, volta no princípio para começar o processo, e ele vai nos amassar até o dia que nós sejamos um vaso de honra para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Creio eu que se Deus deu jeito para Jonas, ele também vai dar jeito para nós. Mesmo que fujamos dele, mas não podemos fugir da sua presença, que está em todos os lugares. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sou humilde, não é rude. E se é rude, não é humilde. Eu não estou dizendo ser rude para com aquele que está lá fora. Eu refiro-me primeiramente rude com aquele que está dentro da sua casa. Como que você trata a sua esposa? Como que você trata seus filhos? Como que você trata seus pais? Paulo, ele disse para Timóteo: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Podemos cuidar fora, mas existe alguém dentro de casa que sabe que somos leprosos e que precisamos de cura. Ainda que lá fora todo mundo nos veja como um comandante das tropas da Síria, um homem chamado Amã, mas dentro de casa a esposa sabe que é lepra e a empregada também sabe que tem lepra, mas existe um Deus nas terras de Israel que pode curar a lepra da alma e a lepra do corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. O ministério começa em casa. Grande Deus, abençoa, Senhor. Começa no nosso lar. Como que nós tratamos os nossos? O pastor você falou do CFO, fazer a obra de Deus também é cuidar da família. Como que você trata a tua esposa, meu Deus? Como que você trata teus filhos? Deus não recebe, o pastor falou, vou pegar um gancho aqui, pastor, permita-me. Deus não recebe qualquer adoração. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Possivelmente os salmos das peregrinações. Quando o povo de Israel ia para Jerusalém, para o templo, para os sacrifícios, eles iam pelas ruas salmodiando, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas a pergunta que faço nesse primeiro estudo: como que nós saímos de casa para vir à casa do Senhor? Quando a sua esposa te critica, uma crítica construtiva, como que você acata a crítica da sua esposa construtiva? Quando o seu esposo faz uma crítica construtiva, como você acata? Por exemplo, um homem: amor, eu creio que você precisa orar um pouco mais.
Você precisa mergulhar mais na palavra, porque você só está pregando só sobre um texto. Você só prega Salmo 23, é um poder. Mas são 66 livros da Bíblia, para você mergulhar um pouco mais. Será que nós ouvimos essa crítica construtiva? Deus abençoe pela observação. Ou nós procuramos justificar, você sabe, está muito corrido, e não deu tempo de preparar alguma coisa, e não deu tempo de preparar ou então eles falam, você só canta esse hino. É porque Deus mandou cantar esse hino, se Deus mandou, vai cante. É que eu não tenho tempo para ensaiar, e não tem tempo para preparar, é uma correria, e afinal de contas, isso aqui está na agulha, e é isso aqui que eu vou cantar, porque não deu tempo de preparar, e é esse mesmo. Quando você fala para a sua esposa, a sua roupa ela está um pouco indecente. A sua roupa ela está marcando muito o seu corpo. Porque a nossa roupa não salva, mas ela comunica uma mensagem. Creio eu que o esposo é o espelho da esposa, creio eu. A esposa coloca a roupa e fala, estou bem vestida, não, essa roupa não está muito boa. Não. Quantos conflitos, quantas situações que começam os conflitos, os entendimentos. Mas Deus, Ele quer gerar em nós essa virtude da humildade, para nós tratarmos as pessoas com cordialidade, com amor, com respeito, para que através das nossas atitudes eles vejam pessoas que são parecidas com Cristo, aleluia! No cristianismo, supõe-se que a humildade seja uma das virtudes principais, que nos resguarda do orgulho humano. E o orgulho humano, muito facilmente, ele anula os propósitos da graça de Deus. Quando nós olhamos para a pessoa bendita do Senhor Jesus, nós vemos na vida de Cristo a humildade na prática. Ele viveu uma vida modesta. Ele nasceu numa cidade modesta. Perdoe, nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Uma cidade modesta. Uma cidade pequena. Uma cidade sem muita expressão. E quando Filipe, ele acha Natanael, ele disse para Filipe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Uma cidade modesta, um lugar pequeno, um lugar desprezado. Ele não veio da opulenta Jerusalém, ele veio de Nazaré, um lugar inexpressivo. Talvez o lugar onde você está também seja assim, um lugar inexpressivo. Mas veja que quando ele vem do Egito, ele vai para Nazaré, porque esse era o propósito de Deus. Se Deus te levou para estar onde você está, glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Eu gostaria de estar em outro lugar, mas não está. Estamos aonde, creio eu, Deus nos colocou. Então nos alegremos em Deus. Porque Jesus, ele veio de uma cidade modesta.
E ele estava submisso ao Pai. A submissão também é visível na vida de Jesus como a demonstração da sua humildade. Lucas 2,51 diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus, com pleno conhecimento da filiação divina, sempre soube ser ele filho de Deus. Mas o texto de Lucas 2,51 diz que ele era submisso a José e Maria. Ele era obediente segundo a carne ao seu pai e à sua mãe, porque ele era humilde. Ele obedecia os seus genitores. E ele sabia que ele veio para cumprir os propósitos do Pai, mas ele não tinha dificuldade de obedecer o pai e a mãe, segundo a carne. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Jesus em nossas vidas. Para que os nossos filhos sejam criados na doutrina de demonstração do Senhor e não provocar a ira nos nossos filhos, mas que eles sejam submissos ao pai e à mãe, porque a Bíblia diz que é o primeiro mandamento como promessa, para que eles tenham longevidade, para que eles vivam muitos dias e nós possamos ver os filhos dos nossos filhos. Jesus era submisso a José e Maria, ele obedecia a seus pais segundo a carne. E nós temos alguém a quem obedecer, nós temos alguém a ser submisso. Somos submissos a Deus, mas existem autoridades que foram delegadas pelo próprio Deus, as quais nós devemos estar debaixo delas, porque isso resulta em bênção para nossa vida e para nossa família. Aleluia! Nós não somos independentes, nós somos seres dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. Jesus demonstra a sua humildade na prática, sendo submisso a seus pais. Ele demonstra humildade trabalhando de maneira exaustiva. Marcos capítulo 6 e versículo de número 3, Jesus, o carpinteiro, ele trabalhou duro para trazer o pão sobre a mesa, para suprir as necessidades do lar. Ele aprendeu a profissão do pai, ele trabalhou duro. Isaías 53 diz: homem de dores, experimentado no trabalho, trabalhador, trabalhou, enfrentou as dificuldades da vida, como eu e você também enfrentamos as mesmas dificuldades. Trabalho duro, exaustivo, trabalha. Mas Jesus também trabalhou duro. Isso revela a sua humildade. O Deus que cria todas as coisas, que chama todas as coisas de existência pelo poder da sua palavra, ele, por isso que Paulo diz o mistério da encarnação, aquele que foi visto dos anjos, o Criador de tudo quanto existe, submisso a José e Maria, seus pais segundo a carne, trabalhando na oficina de José.
Jesus é um carpinteiro trabalhando duro. Porque eu tenho que trabalhar duro, sendo um servo de Deus. As coisas não poderiam ser mais fáceis. Não foi fácil para Jesus, também não será fácil para nenhum de nós. Mas quando nós lançamos as mãos, mesmo que os trabalhos sejam difíceis e árduos, nós estamos nas pisadas de Jesus, pois Ele também trabalhou duro. Meu Deus, aleluia. Outra questão que é linda é que Jesus, ele honrava as pessoas, ele honrava os profetas, e falava de João Batista com muito grande admiração. Mateus capítulo 11. E João, ele sabia da sua missão, que era ser a voz que clama no deserto e preparar o caminho do Senhor. Mas Jesus também honra João, falando com grande admiração a respeito desse servo de Deus. Eu pergunto, você tem admiração por algum homem de Deus? Você fala a respeito de um homem de Deus com admiração, com respeito? Aleluia. Você já sabe, né? Obra da esposa. Abençoe. Como que você fala de outro homem de Deus? Você se refere a ele com respeito ou você fala aquele? Começa, homem de Deus. Homem, aquele, é mais um. Mas nós vemos a humildade de Jesus. Ele fala com admiração de João Batista, que também era um homem de Deus. Porque tem pessoas que terão um ministério de maior desenvoltura do que nós. E não há diversidade no corpo. Há diversidade. Tem pessoas que terão um ministério relâmpago, como João Batista, o Batista que batiza nas águas do Rio Jordão. E estavam seguindo João, de repente o discípulo para de seguir João, começa a seguir Jesus. João não fica ressentido, porque ele sabia que ele era amigo do noivo. Importava que ele crescesse, que João diminuísse. Ele não fica entristecido porque as pessoas estão seguindo Jesus. Mas eu fico admirado como que Jesus ele fala de João Batista. Ele fala com admiração, com respeito. Você tem o hábito de falar com admiração de homens de Deus? Do seu pastor? Do seu líder? Ou você fala aquele tem nome? E a humildade, ela nos leva a admirar as dádivas de Deus na vida do outro e olhar com admiração. Que bênção é esse homem de Deus! Que bênção é a forma que Deus usa essa pessoa. Bendito seja o nome de Jesus. Que maravilha, meu Deus! Você viu como que usa? Não vi não. Viu que bênção? Não foi tanta bênção não. Você viu que palavra? Não foi tudo isso não. Não, gente. A gente aprende com Jesus. Oh, meu Deus do céu. Ele fala
Homem de Deus, aleluia, homem de Deus, isso não vai te diminuir, pelo contrário, revela a humildade do seu coração, que sabe que nós somos membros do mesmo corpo, temos funções diferentes, mas todos trabalhamos para o mesmo propósito, que a glória de Deus seja manifestada, aleluia. Ele vai usar um diferente do outro, aleluia. Ele usa um de uma forma, outro de outra forma, um vai com calma, outro é mais eloquente, um é de um jeito, outro é de outro, mas todos, creio eu, estamos ligados na videira, aleluia. Tenha admiração pelo outro, fale com admiração. Jesus, ele revela a sua humildade quando ele dá atenção para as pessoas. Eu não vou ler o texto, mas se você quiser marcar Marcos capítulo 10, 30, 31 e Marcos 10, do 13 ao 15, Jesus, ele dá atenção para as pessoas. Ele cura a sogra de Pedro, uma senhora. Mas Jesus também, ele pegava as crianças no colo, que os discípulos não queriam que chegasse até ele as pega no colo, ele coloca as mãos e ele as abençoa. Isso revela humildade. A impressão que temos é quanto, na escala humana, quanto mais elevado em responsabilidades é o ser humano, mais difícil é o acesso a ele. Mas a divindade é diferente, é o divino assumindo o humano e ele parando para tocar nos anciãos, para ter paciência com os de idade, que repete as mesmas coisas, não é, presidente? Que repete as mesmas coisas, que contam sempre as mesmas histórias. É os netos que param para ouvir os avós. Se você é neto, quanto tempo você não fala com o seu avô, com a sua avó? Quanto tempo você não visita os seus avós? Jesus, ele estava junto com os anciãos, com os velhos, mas ele também valorizava as crianças, dava atenção para todo mundo. E o Espírito Santo quer gerar essa virtude em nós. Porque é claro que temos obreiros, mas não damos atenção para as crianças. Ela tem o mesmo direito que um adulto. Às vezes uma criança vai chegar perto de você depois do culto, e ele vai trazer, papai e mamãe, vai trazer um desenho que ele fez na salinha. Só que nós, às vezes, estamos tão conversando com os adultos e a criança chega, olha aqui o desenho na salinha, tá bom, ok, tá bom, guarda. Não, olha para Jesus. Jesus parou para dar atenção para uma criança. Pare para dar atenção para uma criança, para conversar com uma criança, porque essa criança pode ser um Timóteo que amanhã vai pastorear uma Éfeso para a glória de Deus. E atenção, porque Jesus ele fez isso. Eu caminho para nós concluirmos. Jesus ele revela a sua humildade
quando ele aceita a ajuda dos outros. Havia algumas mulheres que financiavam o ministério terreno de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo número 3. Jesus, ele aceita a ajuda dos outros. Você tem aceitado a ajuda de outras pessoas? Você aceita que outros te ajudem? Eu cresci ouvindo: se você quer que alguma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Até que encontrei Jesus e aprendi que se nós queremos que uma coisa seja bem feita, ensine outra pessoa a fazê-la. De Deus, aleluia. Jesus recebe ajuda. Agora, você é uma pessoa acessível para ser ajudada? Você tem facilidade para trabalhar em equipe? Ou será que você é um exponencial, mas sozinho? Porque tem pessoas que eles querem fazer alguma coisa, mas eles querem fazer sozinhos. Eu vou fazer sozinho, deixa que eu faço. Não. Jesus recebe com humildade a ajuda de outras mulheres do seu ministério. Receba ajuda, aleluia, que vai ser uma bênção para a tua vida e para o teu ministério e para a sua família. Mas eu sempre fiz sozinho. Essa é uma ideia que não cabe no Evangelho. A humildade leva você a aceitar ajuda, que alguém se aproxime sem saber, e o que você sabe, você compartilha, e ele vai aprender, aleluia. Jesus recebe ajuda. Ele aceita que outros façam parte do seu ciclo para estar ajudando. Jesus, ele regozija-se com o potencial dos outros. O texto que nós fizemos a leitura, 11, 25, 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Naquele tempo Jesus deu graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Jesus, ele regozija-se pelo potencial na vida dos outros e das suas conquistas e das suas vitórias, porque eles haviam recebido a revelação no seu espírito, e Jesus, ele agradece a Deus. Graças te dou, ó Pai, pelo teu potencial na vida destes homens. Você celebra o potencial de Deus na vida do seu irmão? Você regozija porque o outro tem um potencial maravilhoso? Jesus se alegra. E se Jesus se alegra, ele mora dentro de nós. Nós também vamos nos alegrar. Amém, irmãos? Amém. De graças te dou, Pai, pelo teu potencial na vida deste teu filho, dessa tua filha, que seja tudo para a glória do teu santo nome. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Aqueles que são humildes, eles não apenas gostam de ver os outros bem-sucedidos. O que foi que eu disse? Aqueles que são humildes. Ok, Mônica? O humilde, ele gosta de ver o outro bem-sucedido. Meu Deus do céu, aleluia! Gosta de ver o sucesso do outro, gosta que o outro seja bem-sucedido na vida.
também faz de tudo para pôr um holofote do sucesso do outro. Ele fala: você está vendo que bênção de Deus que é meu irmão? Você viu a vitória que Deus deu para ele? Você viu como Deus está honrando a família dele? Você viu como Deus está abençoando o ministério dele? Você viu como Deus está abrindo portas para ele? Aleluia! Jesus, ele revela a sua humildade na prática, servindo o próximo. Logo que saltaram em terra, viram ali as brasas e um peixe em cima e pão. Jesus, após a ressurreição, ele continua humilde. Ele prepara uma refeição para os discípulos. O Cristo ressurreto, que venceu a morte, que triunfou, que permaneceu com seus discípulos, depois da ressurreição, ele ainda continua humilde. Ele vai preparar uma refeição para que os seus discípulos possam se alimentar. Ele continua servindo o próximo. Você não precisa necessariamente ir aos confins da terra para começar a servir alguém. Você não precisa. Você pode começar em sua própria casa. O que eu disse? Nem todos falaram. Aonde nós podemos começar? Em nossa própria casa. Você pode começar a servir no seu lar, servir a sua esposa, servir os seus filhos, a esposa servir o esposo. Você pode servir no seu trabalho, na sua igreja. O fato é que servir uns aos outros é essencial para nos manter na estrada da humildade. Meu Deus do céu, que coisa linda! Para nós permanecermos na estrada da humildade é servir um ao outro, porque quando eu quero deixar o arraial dos santos, porque eu quero ser um ser independente, é porque eu me julgo acima dele. Isso é orgulho, isso é arrogância, isso é soberba. Mas se você quer continuar na estrada da humildade, sirva o teu próximo, sirva o teu irmão e sirva com excelência no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Vai lavar banheiro da igreja, vai limpar o chão da igreja, vai aspirar a igreja, vai tirar poder dos móveis da igreja. Você já viu? Eu estou terminando. Você já viu alguém triste porque não teve a oportunidade de lavar banheiro na igreja? Quem já viu? Levanta a mão. Ficou triste porque não teve a oportunidade de lavar o banheiro da igreja. Agora, alguém que já viu alguém sair triste da igreja porque não teve a oportunidade para louvar ou não deu para trazer salvação? Alguém já? Eu não ouvi. Por que nós não vemos aquela disputa para ver quem vai varrer a igreja naquele dia? Quem vai varrer a igreja? Quem vai ficar no estacionamento? Aquela disputa: não, hoje sou eu. Não, semana passada foi você, hoje sou eu. Não, eu quero limpar, eu quero cuidar. Não, hoje é meu dia. Não, hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia, eu quero servir o meu próximo. Aleluia! Quando nós servimos um ao outro, isso nos mantém na estrada da humildade. Glória a Deus! Você serve o seu irmão, você serve a sua irmã. Aleluia! Jesus, ele demonstrava apreciação pelo serviço mais simples que alguém fazia. Ele disse: aquele que der um copo de água fria a um destes pequenos em meu nome, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. Olha, um copo de água fria a uma qualidade de discípulo. Jesus, ele demonstra apreciação. Nem os
trabalha junto? Você é agradecido? Você admira as pequenas coisas que os outros fazem? Ou será que você é aquela pessoa perfeccionista, doentia, que tudo que faz nunca está bom? Isso cansa. Isso gera desgaste naqueles que trabalham conosco. Não para agradecer. Mas Jesus nos deu um copo de água fria. Jesus fala, você vai receber galardão porque você fez isso. Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu! Irmão, lavou o banheiro, Deus te abençoe por ter lavado o banheiro, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe por ter varrido a igreja, Deus te abençoe por ter ficado na porta. Que bonito você lá na porta, que bonito você servindo. Deus te abençoe, meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus amado, Jesus ele fazia isso. Agora eu encerro. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, também disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus usa a interdependência do corpo para nos manter humildes. Repita comigo, nós precisamos uns dos outros. De novo, nós precisamos uns dos outros. Aleluia! Eu vou provar muito fácil que nós estamos uns dos outros. Quem aqui construiu essas cadeiras? Foi algum dos irmãos que estão aqui? Que fabricou essas cadeiras? Quem foi? Levanta a mão. Então foi outra pessoa que fez as cadeiras, se você aceita. Qual dos irmãos fez a roupa que está usando? Foi outra pessoa. Nós precisamos dos outros. E Deus usa essa interdependência para manter a humildade em nós. Você pode ser bom numa área, mas você não é bom em todas as áreas. E aonde você não é bom, pode ter certeza que Jesus já levantou alguém para suprir essa necessidade, para que haja soma forças. Aleluia. Aleluia. Você não precisa querer fazer tudo e ser bom em todas as áreas. Porque Deus usa a interdependência no corpo para você pedir ajuda ao próximo. Sabe quando você não sabe fazer uma coisa e você vai a alguém e diz, eu não sei como que faz, você pode me ajudar? Glória a Deus, aleluia. Ou será que nós somos aquelas pessoas que queremos saber tudo? Eu sabe tudo? Não! Não é que eu não gosto de perguntar, arranha aí se você vai ver orgulho.